Vamos lá, se deu na Globo é verdade, só que não, né? Agora, aqui em casa é o seguinte, eu que tenho a palavra final, minha mulher me manda os vídeos pra eu reagir, eu só digo sim senhora e vamos reagir, né? Então viu o vídeo aqui que ela mandou, Abracadabra, Jornal Nacional. Poxa, amor, Jornal Nacional? O Jornal Nacional. Puxa, tá, né? Polícia Federal diz que Ciro Nogueira recebia 500 mil por mês de Daniel Vorcaro. Voar lá, né? Por isso que eles eram amigo pra caramba. 500 mil seria. Eu teria um amigo que me daria 500 mil reais por mês? Se der, eu ia ficar muito feliz. Poxa, amigão, hein? Mas e se esse amigo fosse o mafioso mais Não, brabo? aí não. Deixa o amigo pra lá. Ai, ai. Vamos ver, vamos ver. Na investigação, a Polícia Federal afirma que havia uma troca de interesses financeiros indevidos entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro. Será que não tinha troca de interesses indevidos por 500 mil mês? Poxa, precisou a Globo, precisou a Globo descobrir, fazer um jornalismo de primeira para identificar que tinham interesses nessa troca monetária de 500 mil reais por mês. O banqueiro teria pagado ao senador propina de 500 mil reais por mês e outras vantagens econômicas. Viagens internacionais, despesas em restaurante num hotel de luxo em Nova York. A Globo já meteu ali pagamento de propina, tá? Eu não vi a Polícia Federal, eu não vi o documento da Polícia Federal falando isso, mas se a Globo já tá acusando, pode ter certeza que vai dar ruim pra ele. Vai dar ruim pro Ciro Nogueira, hein? A PF diz que, em troca, o parlamentar atuava no Senado em favor dos interesses privados de Vorcaro. A decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação, reúne indícios e provas colhidas pela Polícia Federal de uma suposta conduta do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, em favor do banqueiro Daniel Vorcaro, em troca do recebimento de vantagens econômicas Até então o nome propina não apareceu ali, foi a Globo que deu já mesmo. indevidas. A operação é resultado da análise do primeiro celular de Daniel Vorcaro, apreendido em novembro do ano passado, e também de documentos apreendidos nas fases anteriores. A Procuradoria-Geral da República afirmou que a operação de hoje era necessária porque Ciro Nogueira poderia usar sua rede de influência para destruir provas e intimidar testemunhas. Segundo a investigação, o parlamentar teria atuado em benefício de interesses privados do principal investigado na Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça afirmou que Ciro Nogueira é indicado como destinatário central das vantagens indevidas e como agente público que, em tese, instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados de Daniel Bueno Vorcaro. Entre as evidências está uma emenda apresentada por Ciro em 13 de agosto de 2024 a uma proposta que tramitava no Congresso. A emenda proposta pelo senador ampliava a cobertura do Fundo Garantidor. O Ciro Nogueira tem um olhinho meio igual do aquele presidente da Petrobras tinha e o... Como é que é o nome dele, cara? Diogo Defante. Diogo Defante operou. De crédito, o FGC, para Eu posso falar que eu sou vesgo, então eu posso falar mal dos olhos dos outros. Não é capacitismo. 1 milhão por depositante. A mudança beneficiaria diretamente o Master, porque Vorcaro poderia ampliar as operações de bancos com garantia. Não tem como esse cara passar como gente boa. Eu olho a face dele, eu vejo que é 7-1. Não dá pra ver, não. Olha aí, Daniel Vorcaro. A cara dele diz assim, 7-1 estampada. Poxa, muito, mas muito. Se fosse pela imagem, mandar assim, ó, quem que é esse aí é muito 7-1. Muito, mas muito. Ele tem cara de muito 7-1. Do FGC. A emenda foi rejeitada pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça.
E a Polícia Federal afirma que o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em envelope endereçado a Ciro no endereço residencial do senador. Ainda segundo a PF, o conteúdo da versão entregue é reproduzido de forma integral pelo parlamentar na emenda apresentada ao Senado. E que Vorcaro afirmou logo após a publicação da proposta de emenda. Saiu exatamente como mandei. Vorcaro comemorou a apresentação da emenda em uma conversa com a sua então namorada. A troca de mensagens foi enviada à CPI mista do INSS. Em agosto de 2024, o banqueiro escreveu: Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica para o mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco. Se fosse filme, não teria tantos desdobramentos loucos. Meses antes, também em uma troca de mensagens, ele havia chamado o senador de um dos meus grandes amigos de vida. E essa emenda do Banco Master, enviada por Vorcaro a Ciro, não teria sido um episódio isolado. Segundo a investigação, em novembro de 2023, Daniel Vorcaro ordenou a retirada da residência do senador de envelopes que conteriam minutas de projetos de lei de interesse do particular, posteriormente levados a escritório indicado por ele para revisão e, em seguida, entregues, já processados, a servidor vinculado ao parlamentar. E, de acordo com a PF, Daniel Vorcaro teve o cuidado de orientar a pessoa que iria entregar esses documentos para que o envelope utilizado não fizesse referência ao Banco Master. E a PF enumerou uma série de vantagens a Ciro, entre elas o pagamento de mesadas ao senador, que variavam de 300 mil a 500 mil reais e eram repassadas por meio de empresas administradas por parentes de Ciro e de Vorcaro. Uma delas, a BRGD. A empresa, com sede em Minas Gerais, tinha como diretor um tio de Daniel Vorcaro e, segundo a investigação, foi criada para ser usada nos pagamentos. Em uma troca de mensagens, Daniel Vorcaro fala com o primo, Felipe Vorcaro, sobre a manutenção de pagamentos mensais ao pessoal que investiu na BRGD. Em janeiro do ano passado, Felipe Vorcaro perguntou: Oi, pode continuar enviando o recurso para o parceiro BRGD? Estou tendo que aportar muito lá todo mês por causa do BTG. Daniel respondeu: tem que enviar, muito importante. Se precisar, coloco algo. Vírgula ele não sabe usar não, né? O Daniel Vorcaro nas mensagens, meu Deus. De vez em quando a gente também faz umas falhas de português, né? É normal. Mas nenhuma comunicação deles ali teve vírgula, cara. Nenhuma. O BTG não é investigado, citado como parte ou alvo em nenhum trecho do documento. No mesmo mês, Felipe questionou sobre aumentar os valores do pagamento. Oi, Daniel, tudo bem? O pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pagamentos do parceiro BRGD, mas o fluxo está indo praticamente todo para o BTG e ainda estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã estarei o dia todo em São Paulo. Tem algum horário que poderíamos falar? Daniel afirmou: estou na Venezuela. Resolve isso para mim. Eu ponho o dinheiro depois para repor. Em 30 de junho, Daniel Vorcaro se queixou porque não foram realizados pagamentos para Ciro. Cara, eu no meio dessa guerra atrasou 2 meses, Ciro? Felipe respondeu: vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar os 500 mil ou pode ser os 300 mil? No despacho da Polícia Federal não há resposta para essa pergunta. A PF afirmou ainda que Vorcaro pagou viagens, jantares e diárias em hotéis de luxo para o senador. A decisão de Mendonça cita uma viagem para os Estados Unidos, hospedagens no Park Hyatt, New York, despesas em restaurantes de elevado padrão e outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante. Há ainda referência à disponibilização de cartão destinado à cobertura de despesas pessoais. A decisão cita um trecho de conversa entre Vorcaro e um operador do banqueiro. Só uma pergunta rápida: é para os meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro, Flávia até sábado? Vorcaro respondeu: sim. Depois leva meu cartão para St. Barts. St. Barts é uma ilha no Caribe. A Polícia Federal aponta ainda que uma das formas de pagamento de vantagens ao senador foi a transferência de participação societária em empresas ligadas a Daniel Vorcaro com valor muito abaixo do mercado.
Segundo a investigação, as ações de uma empresa valiam 13 milhões de reais, mas foram adquiridas pela empresa administrada pelo irmão de Ciro Nogueira por R$ 1 milhão. O advogado que defende o senador disse que ele não recebia pagamentos. Esse advogado aí é multimilionário. Brabíssimo, tal do Cacai. Brabíssimo assim, né? Ele é advogado, não dá nem pra falar se é... Eu nunca vi ele defendendo ninguém de direita. Não sei, eu acho que ele só defende o pessoal de esquerda, eu acho. Tem que olhar. Mas uma coisa eu sei, que ele é multimi, talvez até bi. Mas mesmo assim não chega aos 129 milhões igual da mulher do tio lá, né? Mas... E classificou as buscas como uma medida invasiva. E o que foi apreendido não tem nenhuma preocupação. Então agora é tentar ter acesso a tudo e fica esse registro de uma certa perplexidade de já ter uma medida invasiva como a medida cautelar, com base tão somente, até onde podemos ver, evidentemente, naquilo que constava no celular de terceiros. Ele certamente não recebia nenhuma mesada e nem esse valor. Na decisão de hoje, o ministro André Mendonça proibiu Ciro Nogueira de falar com os outros investigados na Operação Compliance. Quem que é Ciro Nogueira? Quem é Ciro Nogueira? É bom ver um Wikipedia, né? Tudo bem que pode ter algumas informações aqui que eu não... mas vamos ver. Vamos lá. Ciro Nogueira Lima Filho, um advogado, empresário político brasileiro, filiado ao Progressistas, do qual é presidente nacional. Ele é presidente de partido. Presidente de partido são os caras que dominam o Brasil praticamente. Foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, entre agosto de 2021 e dezembro de 2022. Atualmente é senador, exercendo seu segundo mandato no Piauí. Informações importantes. Ele é presidente de um partido que não era do Bolsonaro. Ele é presidente do PP. Presta atenção nisso, amor. O Ciro Nogueira, o que está sendo investigado, ele é presidente do Partido Progressista, que não é o do Partido do Bolsonaro, do qual é PL. Mas ainda assim, ele foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. O que isso quer dizer? Acordos. Não tem como não ser. Então... vou ter que falar, para quem acha que Bolsonaro nunca fez nenhum tipo de acordo, tudo bem que para poder gerenciar o país e tal, vou falar que tem que ter certo tipo de acordo, mas teve um acordo aqui, ele teve que ouvir alguma coisa de alguém para colocar alguém, porque tu só vai dar alguma coisa para alguém se tiver contrapartida, então ele só deu a cadeira de ministro-chefe da Casa Civil para alguém que era fora do partido dele, que é do Progressista no caso, se ele recebeu algo em troca. O que ele recebeu em troca? Não sei, mas com certeza ele recebeu alguma coisa. Ciro Nogueira. E aqui tem toda a história dele e tal. Se eu queria ver se tivesse a parte de que ele assumiu como mini-chefe da Casa Civil. Eu, como leigo que sou, o que faz o mini-chefe da Casa Civil? O que será que faz? O mini-chefe da Casa Civil é responsável por auxiliar o presidente da República na coordenação de ações do governo e na articulação política com o Congresso Nacional. Já tá um negócio mais atenuante aí para o Bolsonaro. Que se é o cara responsável por articulação política com o Congresso, tem que ser um cara bem articulado com o Congresso. E pelo que me parece aqui, já mostrou, né, que esse Ciro Nogueira, o cara é articulado, tanto é que ele tinha uma pensãozinha, um saláriozinho de 300 a 500 mil por mês do nosso amigo Vorcaro. Outra coisa só que eu vou mostrar aqui antes de finalizar esse vídeo, é quem é o advogado que eu falei lá, o Cacai. Ele fala assim, ó. Esse é o moço. Ó. Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido pela alcunha de Caucai, nasceu em Patos de Minas em 1957. É um advogado criminalista brasileiro, notório
pela prestação de serviços advocatícios a políticos, empresários e celebridades. Conta ter defendido 2 presidentes da República, José Sarney e Itamar Franco. Pô, bichinho é velho também, já deve ser advogado já há muito tempo, né? E um vice, Marco Maciel, 5 presidentes de partido simultaneamente, 40 governadores em períodos diversos, dezenas de parlamentares, pelo menos 15 senadores e mais 20 ministros. Também já defendeu grandes empreiteiras como Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS, bancos como Sofisa Banqueiro, Daniel Dantas, Salvatore Cacciola, Joseph Safra e empresários de nome internacional ou provincianos, todos no momento ou outro enrolados pela justiça. Será que é Será que é duro? Aqui, ó, tem aqui a fortuna do advogado Cacai. Deve ter alguma coisa aqui. Não, aqui é a mesma coisa do... Já foi advogado do Lula, inclusive, aqui, ó. Ex-advogado de Lula Cacai e advogado de Ciro Nogueira. E desse caso agora, com certeza. Tem aqui, ó. Não vou entrar nos vídeos e tal, mas tá advogado Cacai. 150 mil por processo, talvez seja ser mais. O maluco é multi. É multi. É multi. Então é isso. Valeu? Vou dar o... Tem o bagulho do se inscrever. Não tem que pedir pra se inscrever, mano? Pra se inscrever, pra curtir, pra comentar. Essa bagaça aí.